choque na mansão. O milionário viu a faxineira embalando o bebê com o xale da falecida esposa, e aquilo foi só o começo. O choro de Bia parecia vir de dentro das paredes. Era um som fino, contínuo, que atravessava a madeira, desfiava o silêncio do corredor e demandava uma resposta. Naquela noite de chuva, o choro soava como uma acusação que ninguém na casa dos Albuquerques tinha coragem de escutar por muito tempo. A porta principal se abriu com um sopro de vento e o rosto de Clara surgiu na soleira. Cabelos grudados na testa, roupas encharcadas, bolsas de plástico grudadas aos sapatos para tentar proteger as meias. Ela tinha vindo como substituta temporária, um contrato curto para cobrir uma ausência programada, e naquela primeira noite já trazia o cheiro da rua, óleo de cozinha, perfume barato e terra molhada. Era uma presença pequena entre quadres de família, portas esmaltadas e corredores que deixavam eco. No alto da escadaria, uma lâmpada fraca tremia, e no segundo andar, as janelas batidas pela chuva faziam um tamborilar que transformava o silêncio em pressa. Lá em cima, o quarto de Bia era um santuário. Tinha paredes pintadas de um tom que lembrava creme e cobre, uma poltrona grande, brinquedos alinhados com precisão e o berço colocado sobre a janela, onde a criança chorava como se invocasse o mundo. Em cima da poltrona, dobrado com zelo, estava o xale azul que pertencia a Helena, fino, perfumado com lavanda e com o leve cheiro de cabelo de mãe que permanecia impregnado no tecido. Vilma, a governanta, estava em pé no corredor com a mão apoiada no corrimão. O rosto dela era uma máscara de controle cansado, nos olhos havia vigilância e, por baixo, uma espécie de alarme. Quando Clara entrou, Vilma não escondeu o modo como a observou, avaliada, medida, posicionada num esboço de ameaça que ninguém naquela casa admitia ter. Já chegou, é? A voz de Vilma foi seca, quase uma fresta. Clara tentou responder com um sorriso que não encontrou força. Sim, dona Vilma, a chuva, o táxi. Vilma fez um gesto com a mão, como quem dispensa explicações. Havia regras naquela casa, tantas que se respirava a obrigação. A principal delas naquela noite parecia ser não perturbar o mútuo do dono da casa. Ricardo Albuquerque, o homem que dera nome ao lugar, vivia como se fosse uma estátua de mármore ambulante, sempre controlado, sempre distante, sempre com a inexorável convicção de que emoções públicas eram fraturas em sua autoridade. Desde a morte de Helena, seu rosto parecia ter tomado o tom de objetos inertes, bronze fosco, imóvel. A notícia do que havia acontecido naquela madrugada se espalhou por pequenos olhares e bocas cerradas. Clara escutou o choro de Bia antes de ouvir as ordens. Era impossível passar ao lado do som e fingir que não existia. Para ela, que foi criada por Dona Inês, uma mulher de fé prática e mãos calejadas, o choro de um bebê chamava um dever instintivo. Lá fora, o mundo poderia arrastar-se como sempre, mas aquele choro reclamava um movimento humano. Não suba, não é seu turno, disse Vilma antes que Clara pudesse pensar. Havia uma intenção dura na frase, uma guarda que não aceitava desaforo. Clara engoliu e olhou para as escadas. Subir significava atravessar a fronteira que a casa delimitava entre os que pertenciam e os que serviam. Era também um gesto que podia ser visto como invasão do espaço de um pai enlutado. Mas a imagem do rosto molhado de Bia, os olhos vermelhos do bebê e o som que parecia rasgar qualquer justificativa social apertaram algo no peito de Clara. A casa estava cheia de exceções silenciosas. Fotos com molduras impecáveis, sapatos alinhados em veludo, a cama intocada do quarto de Helena, tudo tesouros que pareciam conservar a presença de alguém viva, mesmo na ausência. O xale jazia naquela poltrona, triste e preservado. Era um relicário. Para Ricardo, talvez, tocar naquele xale fosse tocar na ferida que ele se recusava a curar. Para Clara, o xale era um cheiro de mãe que poderia, de algum modo, consolar a criança. A tempestade cresceu, o ar se encheu de eletricidade, os trovões chegaram mais próximos e as luzes deram pequenos soluços que deixaram a casa vulnerável. Numa cozinha no andar de baixo, um fuzil falhou.
O apagão foi súbito. Primeiro as luzes, depois a música, finalmente o resíduo de conforto técnico que mantinha a mansão com sensação de invulnerabilidade. No escuro, o choro de Bia apareceu maior. Parecia um pedido que atravessava paredes e status. Clara pegou uma lanterna do cinto, uma habituação de sua vida nas ruas, onde se acende luz com o que se tem, e subiu. As escadas rangiam sob seus passos, e a noite trouxera uma espécie de igualdade. Todos estavam vulneráveis à chuva, ao barulho e à ausência. A porta do quarto de Bia estava entreaberta, um facho de luz vindo do corredor. As luzes de emergência iluminavam pálidas o vestido de brinquedo no chão. No momento em que a porta se abriu de vez, a visão bateu onde Clara não esperava. A bebê estava deitada no berço, o rosto vermelho de choro, as mãos minúsculas agitadas como se tentassem agarrar algo que não existia mais. Ao lado do berço, a poltrona com o xale, aquele azul que parecia conter memórias, estava dobrada com cuidado. Clara sentiu instantaneamente o cheiro que Helena deixara, um perfume de lavanda, uma sombra de shampoo, o que sua memória chamava de cheiro de mãe. Foi um gesto quase animal. Clara passou a mão no xale, trouxe o tecido ao rosto e respirou. Não foi uma busca mística, foi uma tentativa de reencontrar a presença que o bebê não tinha. A textura era fina e quente, do jeito que somente roupas usadas pela pele humana podem ficar. Clara encostou o xale no rosto de Bia, sentindo o perfume misturar-se ao calor do corpo pequeno. O choro que dominava o quarto de repente perdeu o volume. A respiração do bebê fez uma pausa, os punhos relaxaram. Foi um alívio que parecia vir de dentro. No corredor, Vilma observava com os olhos duros. Havia algo na face dela que Clara não conseguiu traduzir em palavras naquela hora. Talvez surpresa, talvez ressentimento. Pouco depois, porém, o que parecia surpresa transformou-se em cálculo. Daquela cena, o ato de Clara encostando no xale, o choro que se aplaca, surgiria uma narrativa que seria exibida em um tablet pela manhã como prova de culpa. Mas naquela noite, antes que as consequências surgissem, foi apenas um gesto humano. Clara, de joelhos ao lado do berço, murmurou: "Shh, calma, é só isso, meu bem, é só um cheirinho da mamãe." Ela não sabia se as palavras alcançavam a compreensão do bebê. Sabia apenas que o choro havia diminuído, que a tensão prematura relaxava. Por alguns minutos, o mundo ficou em suspensão. O som da chuva, a respiração de Bia, a respiração baixa de Clara. Era uma cena pequena e perfeita demais para durar sem ser observada. Vilma aproximou-se. Não tocou em nada, mas seu telefonema surdo para alguém no andar de baixo mudou o tom daquela quietude. No display de um equipamento de segurança, Vilma vislumbrou a chance de transformar essa cena em outro tipo de história. Ela sabia que dispositivos registravam tudo. A câmera do corredor, um ponto cego aos olhos, mas lá para aqueles olhos experientes que vigiaram a casa por anos, era possível manipular percepções. A manipulação foi simples e técnica o suficiente para ser plausível. Vilma gravou com o celular em silêncio um trecho de 10 segundos de Clara colocando o xale sobre o bebê, sem mostrar o rosto da governanta ou qualquer contexto que explicasse a origem do xale. Corte, zoom para a mão de Clara, um sorriso leve no canto do rosto que por si só poderia ser lido por quem quisesse, bem como escárnio. Foram segundos que, descolados do resto da cena, sugeriam algo que não existira. No fundo, a intenção de Vilma tinha camadas que Clara não veria naquele momento. Havia medo, o medo de perder a estabilidade que o trabalho lhe dava, a sensação de que uma substituta jovem e generosa poderia atrair a atenção do dono da casa de maneiras que a governanta detestava. Havia também ressentimento. Cada ato de compaixão de Clara expunha a frieza que ela própria adotava para sobreviver naquele ambiente de poder. Para Vilma, o controle do lugar era sua moeda emocional. Qualquer gesto improvisado poderia ameaçar o equilíbrio que ela mantinha com mãos firmes. Clara não percebeu a gravação. Sua atenção estava em Bia, que aos poucos fechava os olhos, rendendo-se ao sono. Ela ainda não sabia que quando a noite terminasse, uma imagem parcial iria condená-la aos olhos da mansão.
No andar de baixo, Ricardo sentia as coisas de outro modo. Ele ouvia às vezes o zumbido da casa como se fosse ruído administrativo, as portas que se fechavam, o relógio que marcava a hora. A morte de Helena transformara seu mundo em um quadro que ele contemplava sem tocar. Objetos amontoados num ritual de preservação, encontros sociais reduzidos a formalidades, uma rotina que o protegia de aproximações arriscadas. Ele não dormira bem naquela semana e a chuva parecia intensificar seus pensamentos. Quando o choro de Bia atravessou o silêncio da mansão, algo em Ricardo foi picado. Não era culpa, exatamente. Era uma sensação incômoda de que era inconveniente ter sua noite quebrada por um desconforto emocional que ele não sabia como responder. Pela manhã, a tablet pousada sobre a mesa da sala de estar exibiu o pequeno clipe editado com objetivo. Foi Vilma quem levou o aparelho até Ricardo, com o cuidado de quem entrega um relatório. A imagem mostrava uma mão, um chale, Clara inclinando-se, um riso insignificante. Com o corte, o que era um ninar comovente podia ser lido como desprezo, uma intimidade indevida, um uso indecoroso de algo que devia permanecer sagrado. As sombras e o ângulo impediram de ver o berço, impediram de ver o rosto do bebê, elementos fundamentais para entender o gesto, e, de propósito, deixaram margem para a interpretação mais cruel. Ricardo olhou, e naquele olhar algo se partiu. Não era só a imagem, era o eco que vinha de meses de luto e raiva contida. Ver aquela cena através do recorte que Vilma fizera ativou memórias e rancores que ele preferia não alimentar. Helena, seu cuidado, a maneira com que alguém poderia zombar do que ele preservara. Ele não perguntou como aquele vídeo fora gravado, nem quem o entregara. O clipe bastou. A reação foi seca e imediata. Chamou Vilma ao lado, perguntou o nome da mulher e, sem cerimônia, sem dar espaço para explicações, ordenou que a despedissem. No coração do homem havia uma necessidade de proteger aquilo que julgara sagrado, e a presença desconhecida de Clara, vista naquele fragmento, pareceu uma ofensa. A mansão que se erguia sobre colinas brilhantes agora era um lugar onde o julgamento corria em minutos. Clara foi chamada à sala como alguém que atravessara um tribunal invisível. O frio da manhã penetrou suas roupas molhadas e o rosto de Vilma estava aveludado por um modo de triunfo silencioso. Ricardo, parado perto da lareira, mostrou a rigidez daqueles que acreditam estar corretos. Quando a palavra expulsão foi pronunciada, em voz quase impessoal, Clara sentiu as pernas falharem. "Eu juro que não sei do que estão falando", disse ela, a voz quase apagada. "Eu só tentei, a criança estava chorando." As palavras pareciam engolidas pela opulência da sala. Fotos com molduras de família observavam a cena como se aprovassem a ordem. Para quem crescera numa casa onde desobros eram comuns, ser chamada assim era dor que rasgava mais do que a humilhação. Era uma marca que se colocava em todas as suas memórias futuras. "Não há lugar para esse tipo de comportamento aqui", disse Ricardo, com voz cortante. "Leve suas coisas e não volte." Clara saiu sob chuva mansa. As gotas misturavam-se às lágrimas que ela não queria mostrar. No bolso, o telefone tremia com mensagens não lidas, e a bagagem parecia maior do que realmente era. Do lado de fora, a rua cheia de poças e lamacenta não ofereceu consolo. Ela caminhou com o passo de quem carrega algo pelo qual foi injustiçada e, ao mesmo tempo, culpada pelo sentido que outros deram ao seu gesto. Na manhã seguinte, no pequeno quarto que compartilhava com a mãe, Clara explicou tudo a Dona Inês. A mulher velha fez o que sempre fazia, ouviu e depois perguntou o que precisava ser feito. Não havia surpresa na indignação de Dona Inês. A filha sempre andara às voltas com pequenos reveses, mas havia um fogo que acendia quando a pessoa que ama é atacada. "Eles passaram dos limites", disse Dona Inês. "Mas você foi limpa, minha filha. Você fez o que qualquer humana faria. Não se reprima." Clara olhou para as mãos. O chale ainda pingava na memória do cheiro, o calor no rosto do bebê e a sensação de ter feito algo correto. Mas o mundo fora daquela casa tinha outra linguagem.
Era a linguagem do desemprego, dos olhares na praça que preferiam não perguntar, do patrão que decide numa manhã e destrói um futuro. Enquanto isso, na mansão, Vilma guardava o telefone como quem aperta um troféu. O clipe de 10 segundos tinha circulado em silêncio pela sala de estar, e já se espalharam interpretações nos corredores privados. Para ela, aquilo era prevenção. A presença de Clara ameaçara uma estabilidade complexa, e a melhor forma de proteger sua posição era recortar o contexto e apresentar aquilo como prova. Os motivos eram simultâneos: medo de perder privilégios, ressentimento contra a novidade e a sensação de que, se não guardasse o lugar com unhas, alguém o tomaria. Ricardo, entretanto, não dormiu. A imagem que vira se repetia como uma lasca de vidro. A mão que cobria o bebê, o xale, o gesto que não entendera. Algo incomodava mais que a indignação. Ele vinha percebendo nos últimos dias pequenos sinais de que a casa não estava tão impecável quanto Helena a deixara. Havia um descompasso entre os objetos bem arrumados e a sensação de que o lar estava vazio. A cada vez que olhava as coisas, o vazio aumentava. Aquele clipe ativou um mecanismo seu que até então fora apenas pedra. Ele precisava proteger o que sobrara da mulher que amara. Na dúvida, porém, algo fez com que ele guardasse o aparelho. Em vez de simplesmente despedir a funcionária e seguir com a vida inchada de retórica, Ricardo levou o tablet até seu escritório e desligou-se por alguns minutos. Ficou olhando a tela escura, pensando. A sensação de ter humilhado alguém começou a cavar. Apesar da dureza, havia nela uma semente de humanidade ainda latente, talvez por culpa, talvez por uma necessidade de reparar. Mas a decisão de verificar as outras gravações não veio de uma vez. Ele sentiu que precisava de mais tempo, mais clareza, porque sempre acreditara que a verdade estava nos detalhes. E os detalhes, naquela casa cheia de olhos mecânicos, estavam todos gravados. Ele só não sabia ainda o quanto havia interpretação naquele recorte. Clara, por sua vez, recebeu olhares na rua que diziam tudo o que palavras não diziam. Agradecimento resignado, pena e o leve desprezo que ruídos sociais carimbam em quem cai. Ela não era culpada de nada além de ter um coração que se movia no ritmo de um bebê chorando. Saía da mansão com a respiração curta, pensando em Bia, no xale, no cheiro que, por um segundo, parecera trazer a paz. O episódio espalhou-se rápido por círculos menores, vizinhos que sabiam da família, empregados que sussurravam em cozinhas, pessoas que, sem ver o resto do quadro, já haviam formado opinião. Numa loja de bairro, alguém já falava em roubo, sem procurar, claro, compreender contextos. Era assim que as histórias se alimentavam, de cortes, de imagens parciais, de ângulos que serviam para moldar julgamentos. Naquele ponto da história, a tensão alcançava duas direções. Para Clara, uma fila de portas fechadas. Para Ricardo, a inquietação de quem sentia que punir alguém sem ouvir toda a canção. Entre os dois, havia diferença de mundos, posses, história, um xale que pertencia a uma mulher morta. E havia também um fio tênue de humanidade que ainda podia reconstituir a conexão. Quando a porta daquela mesma mansão se fechou atrás do carro que levava Clara, Ricardo apertou os punhos e se deixou cair numa poltrona. O tablet ficou na mesa, com a tela apagada. Ele pensou em Helena, em como ela tocava as coisas com cuidado, em como ela talvez tivesse entendido o gesto que agora julgava escandaloso. Uma lembrança lhe veio vívida, Helena correndo pela casa com Bia nos braços, o xale solto, rindo. E essa lembrança feriu. A chuva continuou. No relógio, os ponteiros pareciam tic-tac de um julgamento ainda por vir. Ricardo pegou o tablet de novo, olhou o clipe, o mesmo recorte, e sentiu algo mais que raiva. Sentiu dúvida. Naquele momento, a casa inteira parecia respirar de forma indecisa. Do lado de fora, Clara voltou para a casa da mãe e sentou-se à mesa com as mãos juntas, o olhar fixo num ponto impreciso da cozinha. Dona Inês serviu café quente, colocou um pedaço de bolo simples e não fez perguntas demais. Sabia que o mundo dela era de trabalho e cuidado. Clara contou a cena com detalhes, falou do xale, do cheiro, da calma que se seguiu.
Sua voz tremia, mas não por culpa, tremia porque fora atingida pela violência de uma acusação que vinha de um vídeo editado. Eles não perguntaram nada, disse Clara, apenas me mandaram ir embora. Eu senti os olhos de todos, como se eu tivesse cometido um crime. Dona Inês apertou a mão da filha e de modo prático disse: amanhã vamos ver o que se pode fazer. Pode ser que tenha alguma forma de provar que você não fez nada. Câmeras, testemunhas, sempre têm um jeito. A menção das câmeras ficou no ar com um potencial inesperado. Clara percebeu que o mesmo mecanismo que a condenara poderia, talvez, ser usado para limpá-la. Mas ela não sabia se aquilo já havia sido feito. Não sabia se, na mansão, alguém teria escondido o registro completo. A dúvida cresceu como uma sombra que podia tanto consolá-la quanto condená-la. No escritório, Ricardo ficou de pé, encarando a tela do tablet. A casa inteira, que para ele significava ordem e controle, parecia agora um sistema que poderia guardar a verdade e, ao mesmo tempo, permitir que alguém distorcesse a imagem. Ele sabia que haviam câmeras, sabia que elas circundavam a mansão como olhos eletrônicos, e sabia também que qualquer peça recortada poderia sangrar uma história falsa. O que não sabia era quem teria coragem de fazer algo assim. Vilma sabia, e mais que isso, ela já tivera razões para agir. Ricardo, pela primeira vez desde a morte de Helena, sentiu uma inquietação que não vinha do orgulho, mas da possibilidade de ter ferido inocentes. A manhã se alongou e ele deixou o tablet sobre a sala, como uma bandeira de uma nova guerra, a guerra entre a aparência e o que realmente ocorrera. A tensão pendia no ar, como um fio pronto para ser cortado. Por baixo das roupas e dos lugares havia humanidade, uma coragem silenciosa, um fardo de luto, uma necessidade de justiça. O episódio com o chale, com o choro, com o clipe de 10 segundos, era só a ponta de uma história que escondia perguntas maiores. Quem dirige as narrativas numa casa de poder? Quem tem voz quando a imagem pode ser recortada? E, principalmente, como reconstituir a dignidade de quem foi acusada sem chance de defesa? Clara, naquela noite, ficou acordada pensando no rosto de Bia. Em sonhos breves, revia a cena do chale, o tecido no rosto do bebê, a calma que desceu. A sensação não era de remorso, mas de um conforto simples, quase sagrado, que ela não sabia explicar. Para Dona Inês, aquela calma era a prova suficiente de que o gesto fora justo. Para a mansão, porém, restava um clipe de 10 segundos, que dependia do contexto que ninguém havia ainda mostrado. E Ricardo? Ele estava à beira de uma decisão. Havia um gavetão de gravações naquela casa, uma sequência de ângulos. As câmeras registravam, sem julgamento, tudo o que acontecera naquela madrugada. Mas o que exatamente aquelas imagens contavam quando exibidas em sua totalidade? A possibilidade de ver a cena completa, a mão que buscava o chale, a porta que ficou entreaberta, o berço com o corpinho pequeno, provocava nele uma mistura de temor e esperança. Temer porque admitir que punira uma mulher por um equívoco seria uma ferida egóica. Esperança porque talvez existisse um caminho de reparação. Quando o relógio marcou quase o meio-dia, Ricardo se levantou e caminhou até a sala de segurança. O aparelho emissor de imagens piscou como um olho que demanda atenção. Ele ligou a tela e a primeira imagem que se projetou foi a mesma que o fizera agir, o recorte. Um frio atravessou seu corpo e por um instante ele sentiu a mão de Helena sobre a sua. Em seguida, ele mudou o canal, procurando o arquivo original. Havia vários cortes, vários ângulos. A mão estava lá, o chale estava lá. Havia também um registro próprio do berço, que mostrava algo que, até então, ninguém tinha visto. O rosto de Bia, vermelho, com lágrimas nos olhos, o pequeno peito se levantando e caindo. No canto da imagem, uma sombra, Clara, ajoelhada, e, num movimento que ninguém naquela sala havia notado antes, Vilma gravando com o celular por trás de uma porta. Ricardo parou no momento em que a imagem começou a se completar. Mas a história ainda não estava pronta para ser revelada. Algo o impediu de apertar o play e assistir aquilo até o fim.
Uma parte de si temia o que a realidade inteira poderia trazer: remorso, admissão, reparação. Ele respirou fundo e a cena congelou em sua mente como um cartaz que anuncia mudança ou desespero. Clara caminhava de volta à janela da cozinha da casa modesta, observando as luzes distantes que marcavam a estrada para a mansão. Não sabia que, naquele instante, alguém estava a um passo de rever a noite inteira. Não sabia também que, por trás da manipulação de Vilma, havia a possibilidade de uma verdade exposta. O destino de sua dignidade estava pendurado num fio tênue que apenas a tecnologia guardava. E o fio estava prestes a ser puxado. Ricardo ficou imóvel diante da tela por mais tempo do que qualquer hábito de sua rotina permitia. A imagem que o havia feito ordenar uma expulsão agora reaparecia, mas ele já não a consumia como antes. Procurava dentro dela as frestas onde a verdade pudesse se aninhar. Mudou o ângulo, cliques precisos, como quem desmonta uma máquina para entender seu ruído. Surgiu a visão do corredor, o facho de luz, a porta do quarto entreaberta, e lá, no quadro que Vilma havia ocultado, o berço, a pequena cabeça enseguecendo o choro, as mãos minúsculas. Clara ajoelhada ao lado, clara e pequena, e algo que ele não ouvira no recorte de 10 segundos, uma voz baixa, abafada, quase um pedido de licença. Com licença, dona Helena, é por amor. A frase não tinha nada de teatral, era simples, uma palavra dirigida a uma memória mais do que a um fantasma. O microfone do corredor, naquele ângulo, captou o sussurro com nitidez. Depois, a câmera do berço mostrou o movimento completo. Clara pegando o xale, aproximando-o do rosto do bebê, apoiando o tecido contra o peito de Bia. O choro silenciou em cena contínua, explicação suficiente para qualquer pessoa que assistisse com olhos inteiros. E atrás da porta, quase invisível, a silhueta de Vilma com o celular levantado, gravando apenas o trecho que interessava. A imagem completa desmontou a aparência que havia condenado Clara, e com ela veio uma sensação física que atravessou Ricardo: remorso. Era mais do que uma culpa intelectual. Era o peso palpável de ter decidido sem ouvir, de ter empregado o poder do seu nome e da sua casa para humilhar uma mulher que não se defendera. Ele deixou o tablet sobre a mesa, as mãos ainda tremendo. Logo depois, uma ação foi definida com a frieza calculada que o resto da vida lhe ensinara: proteger a verdade. Ele telefonou para Dr. Siqueira com a voz que pela primeira vez em meses falhou no controle. Dr. Siqueira, preciso que venha à mansão, agora. Tem as gravações, e quero o registro de tudo recuperado. Quero ouvir cada câmera. Do outro lado, a voz do advogado soou firme e prática, exatamente o que Ricardo precisava. Não toque em nada, não esconda nada. Vamos acionar a perícia e a delegacia, e deixe que eu cuide do resto. Quando desligou, o relógio parecia medir uma distância dolorosa entre o que fizera e o que faria. Havia uma via administrativa e havia outra, pessoal. Ambas exigiam coragem. Antes que organizasse qualquer ato público, Ricardo fez algo pequeno e íntimo. Foi ao quarto de Helena. Pegou o xale azul com cuidado, sentiu o tecido entre os dedos e, pela primeira vez, desde o velório, deixou as lágrimas correrem. Não eram apenas lágrimas por Helena, eram lágrimas por ter traduzido o gesto generoso de outra mulher como um insulto. Eram lágrimas de alguém que, sem perceber, aprisionara seus afetos num pedestal que só servia para isolá-lo. Poucas horas depois, a mansão estava em movimento diferente. A equipe de segurança, um homem de olhos rentes e um técnico com pastas, chegou com cabos, HDs e uma calma que contrastava com a confusão moral do dono da casa. Dr. Siqueira apareceu com documentos e a habilidade de quem já vira muitas histórias se desmoronarem por falta de provas. Eles começaram a reconstruir os arquivos, os vários ângulos, os horários de gravação, os metadados que mostravam quando cada clipe foi criado e editado. O que parecia uma acusação sólida, na verdade, era uma colagem. O trecho de 10 segundos estava realmente recortado e reexportado.
Havia marcas de edição, interrupções de áudio, ausência do frame que mostrava a face do bebê. Tudo indicava manipulação com intenção. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Clara e Dona Inês esperavam as notícias como se cada instante fosse uma sentença. A pequena casa de Dona Inês cheirava a café e a pão recém-assado. Era um abrigo contra a chuva das fofocas. Quando o telefone tocou e um número desconhecido apareceu, Clara sentiu o coração subindo a garganta. "Alô?", disse ela, controlando a voz. "É o senhor Ricardo", a voz masculina disse, tensa. "Posso falar com a senhora Clara?" Ela hesitou. A humilhação ainda vibrava no corpo, como se os olhos da sala da mansão a tivessem gravado em cada músculo. Ainda assim, atendeu. "Senhor Ricardo, o que a casa da senhora quer com..." "Eu preciso ver a senhora. Posso ir até aí? Preciso pedir desculpas pessoalmente." O convite foi simples e cheio de peso. Não se tratava de espetacularizar a queda da governanta, mas de restabelecer ordem e proteger a verdade com os instrumentos que a lei oferece. Clara precisou de tempo para considerar. A proposta incluía segurança e estabilidade que muitos da sua comunidade não viam como garantidas. Dona Inês, com a sabedoria que dera à vida, não hesitou. "Minha filha", disse, olhando para Ricardo, "se é para reparar, que seja real. Mas não uso minha filha como mercadoria. Quero garantias. Contrato por escrito, 6 meses no mínimo, e uma desculpa diante de todos, e que a governanta seja investigada." Ricardo concordou com veemência. Pediu ainda que sua casa lidasse com a situação com a seriedade que exigia. Não por orgulho, mas por desejo de que ninguém mais servissem de bode expiatório pela covardia e pela fome de poder de alguém. Clara concordou, com reservas e firmeza. Havia cicatrizes que não seriam apagadas num diálogo. Havia, porém, uma porta que se abria. No passo seguinte, Dr. Siqueira acionou a delegacia especializada em crimes cibernéticos e apresentou as provas. A perícia confirmou o corte, os metadados e a edição maliciosa. Não era apenas uma questão de fofoca. Era um crime de manipulação de prova, com objetivos que indicavam interesse pessoal por parte de quem manipulou, no caso, tentativa de manter poder e influência dentro da casa. A delegacia, com as evidências técnicas e a confissão do equipamento que registrara a presença de Vilma com o celular na porta, representou a base de uma investigação que rapidamente ganhou corpo. Ricardo, então, chamou uma reunião com toda a equipe doméstica. Era a primeira vez desde a morte de Helena que a casa experimentava uma medida tão explícita. Não se tratava apenas de defender uma empregada, mas de restituir a dignidade de quem servia. No salão, funcionários alinhados, olhares que misturavam curiosidade e alívio, e Vilma ali, com a face controlada, a voz mais baixa do que o costume. "Escutem", começou Ricardo, a voz firme. "O que ocorreu aqui foi uma injustiça. Eu permiti que uma imagem parcial me convencesse. Viemos à conclusão, com auxílio de perícia, de que houve manipulação. Temos provas de que houve edição, e diante disso não posso tolerar que se usem artifícios para destruir vidas." O que se seguiu foi a reprodução das gravações. A versão manipulada primeiro, que mostrava apenas a mão e o xale, depois a sequência completa, que mostrou o contexto, a porta entreaberta, o berço, a voz de Clara pedindo licença, a calma que se seguiu. A sala, que por tanto tempo fora dominada por ordens, ficou muda. O contraste entre o clipe curto e a sequência inteira falou mais alto que qualquer discurso. Vilma, diante daquela demonstração, tentou um argumento. Alegou ter gravado por preocupação, por achar que Clara poderia desrespeitar o espaço de Helena. Suas palavras escorregaram num discurso calculado. A perícia, porém, mostrou o contrário. Havia intenção em ocultar e editar, e o celular da governanta mostrava o registro da gravação parcial, a parte do restante. Dr. Siqueira entregou ao delegado os arquivos e explicou que a manipulação havia afetado uma pessoa de baixa renda, um crime que feria a dignidade e poderia eventualmente configurar crime contra a honra e falsificação de prova. Quando o delegado se aproximou de Vilma com a formalidade que casos assim exigem, ela deixou cair a máscara.
Não chorou como num melodrama, mas sua voz tremeu e havia, pela primeira vez, um rastro de arrependimento. Eu, disse ela, com os ombros caindo, eu não queria, eu tinha medo de perder tudo. E pensei que alguém assim poderia cativar. Eu me arrependi. A confissão não foi absolvição. O delegado, mantendo a compostura, explicou as medidas. Vilma seguia detida para averiguação, seria instaurado inquérito e suas ações seriam investigadas. Haveria consequências civis e penais. Não se tratava de linchamento, tratava-se de justiça. Vilma, ao ser conduzida, pôde olhar para Clara com uma mistura de raiva mal disfarçada e vergonha. Havia muitos sentimentos ali, e nenhum deles limpo. A complexidade humana, inclusive na figura da antagonista, permaneceu. Enquanto isso, notícias sobre o episódio começaram a circular de forma diferente. Onde antes a narrativa era definitiva, a menina que roubara a lembrança, agora emergia um sentimento de reparação. Alguns vizinhos mudaram de tom, outros mais ávidos por fofocas demoraram para virar a página. Mas a principal reação estava em Clara. A restituição pública veio como medida necessária, mas não suficiente. Ela precisou de tempo para processar a humilhação e a mudança. Ricardo, por sua parte, tomou medidas que iam além de palavras. Assinou um documento público de retratação que foi lido na casa, diante dos funcionários, e entregue a Clara. Contratou-a formalmente, com carteira assinada, férias, um plano de saúde simples e garantia de estabilidade por 6 meses. Pediu a presença de testemunhas. E, num gesto de proteção, determinou que a segurança da casa fosse reorganizada para evitar que câmeras fossem usadas para manipular situações no futuro. Depois do episódio, a relação entre Ricardo e Clara foi marcada por uma mistura de distância cautelosa e tentativas sinceras de aproximar. Ele, que fora muitas vezes distante com sua filha por medo de se ferir, aprendeu uma lição sobre presença. O luto por Helena continuava, mas não mais como forma de muleta de poder. Ele começou a reconhecer que o amor que tinha por ela não precisava aprisionar Bia ou determinar quem poderia confortá-la. A reconciliação pessoal se fez em pequenos gestos. Uma mensagem de bom dia interrompendo o silêncio habitual. Uma pergunta se poderia adiar uma reunião para estar com a filha. Um bilhete simples com um pedido de desculpas. Clara, por sua vez, permaneceu cautelosa. Não era fácil voltar para o lugar que a feria tão profundamente. Mas havia algo que pesou na balança. Bia, a criança, cuja tranquilidade ao reconhecer o cheiro do chale parecia um bem comum. Clara aceitou voltar, mas com condições claras. Nenhum favoritismo implícito. Um contrato honrado e mecanismos para que, caso houvesse problema, ela tivesse a quem recorrer. A reentrada na mansão não foi um retorno triunfal, foi um ajuste cuidadoso. Dr. Siqueira mediou a assinatura do contrato e entregou as garantias. Dona Inês recebeu um telefonema explicando as mudanças e foi convidada a vir visitar quando quisesse. A casa, por sua vez, ficou mais leve, não por mágica, mas por prudência. Ricardo contratou um novo gerente de pessoal para acompanhar as relações domésticas. Não mais decisões unilaterais. Havia processos, reuniões, um ambiente que, aos poucos, reconfigurava a autoridade. Os dias que seguiram trouxeram também reflexões sobre o chale. Ricardo, numa conversa silenciosa com Clara e sem a presença da equipe, perguntou se ela se sentiria confortável com o uso do tecido. A proposta foi cuidadosa: reaproveitar o chale, transformando-o num objeto que serviria à criança, sem simbolismos possessivos. Pediu que Clara e Dona Inês vissem com ele as possibilidades. Clara olhou para o tecido que guardara como relíquia, não mais como lembrança de Helena, mas como uma peça que continha o cheiro de aconchego materno. Ela sugeriu algo prático: transformar o chale num quadrinho pequeno para o berço, costurado num travesseiro que guardaria a lembrança, sem elevação simbólica. Ricardo concordou. O artesão que Helena costumava usar foi convidado, e as mãos de uma costureira transformaram o chale em um pequeno ninho de tecido, macio e seguro, onde a menina pudesse encostar. Não era um gesto de morte, nem uma tentativa de substituir. Era uma reconfiguração de memória para servir ao presente. A cena do reencontro entre Clara e Bia dias depois foi discreta, sem plateias. Clara entrou no quarto devagar, como quem teme acordar um sonho.
Bia estava na poltrona, com os olhos sonolentos e a mãe ausente no retrato na parede. Clara tomou o travesseiro com o xale transformado em detalhe, aproximou ao rosto da menina e sussurrou palavras que não precisavam ser ouvidas por ninguém. Eram para o corpo da criança, para o instinto que reconhecia odores e calor. Bia, como antes, relaxou. Não era milagre, era resposta afetiva. Tecido, cheiro, toque. A química do apego fez o resto. Com o tempo, a presença de Clara na casa deixou de ser novidade para tornar-se rotina. Ela desenvolveu uma relação com Bia baseada em cuidado consistente, horários e afeto. Ricardo, por sua vez, começou a aparecer mais. Não era uma transformação violenta, mas sutil. Ele começou a jantar com a filha algumas noites por semana, participou das consultas médicas quando pôde, levantou-se cedo para acompanhar um dia de escola improvisado. A presença dele não curava a perda de Helena, mas permitia que o luto se tornasse companhia e não cárcere. Vilma, após a detenção inicial, enfrentou o processo. Em interrogatórios, suas motivações vieram à tona em camadas que, de alguma forma, humanizaram a cena em vez de torná-la uma fábula de pureza e maldade. Ela contou da infância difícil, do medo de perder o único ambiente onde havia ascendido socialmente. Da inveja subterrânea que fora crescendo ao ver a empatia de Clara. Disse que se sentira ameaçada e que agira por pavor. Ainda assim, a lei não é feita para aceitar justificativas que ferem a dignidade alheia. A investigação resultou em acusações formais e houve uma sentença que determinou restrições e uma compensação. Não se tratou de vingança pública, foi um processo civil e penal que demonstrou que ações têm consequências. Vilma, na última vez que a viram, caminhou sozinha pela calçada da vizinhança com o olhar cansado. Alguns diziam que parecia mais velha, outros que, por trás das pálpebras, havia culpa. Não houve linchamento nem derramamento sensacionalista, apenas a lei seguindo seu curso e a comunidade refletindo sobre o que vira. As semanas foram se transformando em meses. A mansão ganhou um ritmo novo. Havia ainda cartas na gaveta que Ricardo não abria, lembranças de Helena que Joaquim, o mordomo, ajeitava com reverência. Mas naquele lar havia também risos de bebê mais frequentes, passos pequenos no corredor e a presença de uma mulher que agora ocupava um lugar de trabalho seguro e reconhecimento, Clara. O epílogo dessa história não foi uma fotografia imaculada de todo o sofrimento curado, mas cenas que mostravam um cotidiano reconstruído. Numa tarde de primavera, a casa abriu suas portas de forma menos solene e mais humana. Ricardo organizou um pequeno almoço no jardim, um convite modesto, sem cerimonial. Trazia uma mesa com frutas, torradas e canecas, um banquinho infantil e um cobertor estendido para a sombra. Estavam ali poucas pessoas. Dona Inês, que tivera permissão para visitar quando desejasse, Doutor Siqueira, que sentia alívio profissional mais do que pessoal, alguns funcionários e a família ampliada por laços que, aos poucos, se faziam. Bia corria com um brinquedo nas mãos, risos soltos e despreocupados. Ricardo, com as mãos nos bolsos, observava com um sorriso que não precisava de teatro. Havia suavidade naquele olhar. Clara, com a camiseta manchada de farinha de bolo, porque nas manhãs de domingo ela e Dona Inês gostavam de preparar uma receita simples, ajeitava o travesseiro com o xale transformado. Era uma cena de reparação discreta. O tecido agora era útil, caloroso, sem a aura de propriedade que antes feria. Numa conversa leve, Dona Inês comentou como as coisas mudavam. Quem diria, disse ela, meia séria, meia brincalhona. No início achei que a cidade toda fosse comer a gente vivo. Mas olha, as coisas mudaram. Não por sorte, não por milagre. Mudaram por justiça e por coragem de quem não teve medo de ver a cena inteira. Ricardo olhou para Clara. Havia uma gratidão silenciosa no gesto. Ele não era um herói perfeito. Continuava a carregar cicatrizes de sua própria perda. Mas aprendera um modo novo de estar com as pessoas que dependiam dele. A última imagem que se formou naquela tarde foi simples. Ricardo ajoelhando-se espontaneamente num gesto que havia marcado a história entre ele e Clara algumas semanas antes, e estendendo a mão. Era como se seu corpo, aquele que tantas vezes agiu por orgulho, agora escolhesse a humildade como prática diária. Não para diminuir a si mesmo, mas para construir laços.
No fundo, a história conservou sua carga de choque. O clipe que flagrou uma cena parcial e desencadeou uma tempestade. O título sensacionalista encontrou sua razão de ser. Houve realmente um flagrante. Mas o que se seguiu mostrou que a verdade precisa de contexto, que o poder de uma imagem pode destruir e que a justiça exige cuidado técnico e moral. O choque inicial se transformou em aprendizado. É perigoso julgar celeremente. É preciso ouvir, ver e verificar. Ao finalizar a tarde, enquanto o sol escorria entre as copas das árvores, Ricardo caminhou até o balanço onde Bia se divertia e, timidamente, empurrou. Ela riu, soltou os cabelos e gritou o nome da mãe. Clara sorriu, os olhos brilhando de algo que era mistura de dever e afeto. A vida não apagara a dor da perda, mas permitia espaço para o novo. E você, que acompanhou essa trajetória até aqui, se estivesse na mesma situação que Ricardo, seguraria o impulso do julgamento instantâneo? Se fosse Clara, aceitaria voltar após humilhação pública? Conta pra gente nos comentários o que você faria. E se essa história te tocou, curta e siga para mais narrativas que mostram como pequenas escolhas podem reconstruir vidas.